Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se, pessoal, que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Grande assunto da semana, que foi o que ilustra a capa dessa semana da Revista Oeste, como a gente falou aqui no primeiro bloco, as viagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e não só Supremo Tribunal Federal, né? A gente foca muito no STF, mas nessa comitiva tinha ministro do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aquela corte que só existe aqui no Brasil, a jabuticaba brasileira, né? Não tem justiça eleitoral em quase todas as grandes democracias do mundo, por aqui tem, e eles viajam bastante, foram junto com outras autoridades, com ministros do governo Lula, inclusive, nos últimos dias para Londres, participaram de um evento, deram palestra, receberam cachê por isso, ficaram hospedados, tiveram as diárias e voos bancados pelas empresas que patrocinaram o evento, mas, como a gente está mostrando aí na reportagem que ilustra nesse momento a nossa tela, os ministros não revelam quem pagou suas despesas. Estavam lá, por exemplo, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Eles todos foram para Inglaterra, para esse evento lá em Londres. E chamou muita atenção também, né? O Gadelha vai colocar para a gente na sequência a fala do ex-presidente Michel Temer. Um dos participantes aí do evento, ele falou sobre ativismo judicial, algo que para o ex-presidente não existe. A gente vai destacar na sequência, olha só a fala do Temer. Não há ativismo judicial no Brasil, diz Michel Temer, para quem a política é quem provoca a justiça. Foi essa a fala do ex-presidente lá. Ô, Fabio, eu fiquei pensando o seguinte aqui, já pensou... E só para a gente trazer um pouco a conversa para perto da gente, né, para a nossa realidade. Imagina se eu que tenho uma multa para ser julgada lá, uma multa de trânsito para ser julgada, se eu chamo o juiz que vai julgar o meu caso para viajar, pagando a viagem dele, pagando a estadia dele, a hospedagem dele no hotel, pagando cachê para ele dar uma palestra. Será que esse juiz não ficaria, no mínimo, inclinado a dar uma decisão favorável a mim, hein, Fabi? Um tiquinho, né? Acho que sim, né? Coisa pouca, coisa que ninguém vai perceber, mas a gente está falando do precisamos manter isso, que é o Temer, né? O Temer é óbvio que ele quer manter todos os acordos que são realizados nos bastidores, quem tem dúvida disso? Agora, esse mistério misterioso dessa viagem para a Inglaterra nem é tão misterioso assim, né? É realmente isso, foi um petit comité, um encontro de comadres, eles estavam lá focando sobre o futuro do Brasil, né? E a gente teve a frase icônica que semana passada a gente já falou, mas vamos dizer novamente, que o ministro Alexandre de Moraes falou que não queria dar entrevista nem a pau, né? Então, a gente vai assim só juntando as pérolas internacionais. O Perdeu Mané foi do Barroso, também foi fora do Brasil, né? O Nem a Pau. Aí tem as imagens. Será que eles estão abraçadas? As imagens lá de Roma tá abraçadinha junto, né, com quem pagou esse evento, que não é evento, é encontro de comadres. Só que eles são chiques, né, Cauti? Você que é lá da Itália, pode passar para você, porque você deve ter um lugar para ficar escondido, qualquer coisa lá na Itália. Eu torço, espero que consiga pegar o avião antes que eles me peguem, né? Mas, enfim. Não, mas de fato, assim, é uma chiqueza ir em hotel 6 estrelas. É super elegante ir no hotel, um dos hotéis mais luxuosos de Londres, pagos por quem? Não sabemos. Para ir em palestra, onde você recebe cachê por falar 20, 30 minutos, paga por quem? Não sabemos. A única coisa que não sabemos nem o que eles falaram, porque sequer colocaram a live durante a palestra. Ou seja, é um nível de... E a imprensa foi impedida de entrar, né? E a imprensa foi impedida... Assim, só falta daqui a pouco bater em jornalista, botar num ônibus e levar pra papuda, né? Não sei o que tá esperando. Não, esse é o ponto. Não podemos perder a capacidade de nós indignar. Porque esse é uma coisa que deve gerar indignação
diuturnamente para os brasileiros. Quando um grupo de empresários, como o Vitor estava falando, que tem processos sendo julgados pelo STF, pegam alguns dos ministros mais importantes, os colocam no avião, levam para 10 mil quilômetros de distância, colocam hotel 6 estrelas por vários dias e ficam lá falando e ninguém sabe o que foi dito, isso daqui, em qualquer país normal, levaria, no mínimo, a um pedido de demissão em massa dos ministros e investigação dos empresários. Por que vocês colocaram tanto dinheiro num evento como esse? E por que vocês, ministros, aceitaram esse convite, aceitaram esse dinheiro? Porque ir dormir numa suíte de luxo que você não está pagando, o dinheiro não chega em você cash, mas você está usando aquele dinheiro. Então, aquilo ali, se não é o uso indevido de dinheiro privado para um fim que não é, assim, é no mínimo questionável eticamente, se não juridicamente, né? E só para terminar a questão do Michel Temer, não existe ativismo judicial no Brasil? Assim, você está de brincadeira, você não deve estar de brincadeira. Temos uma ação iniciada pelo STF em 2019, que não tem fim, baseada no artigo 43 do Regimento Interno, sozinhos, onde eles são acusação, defesa, réu, acusação, defesa, juiz e vítima. Mas é réu também. É réu também. Não, é tudo, daqui a pouco. E eles mandam assim, não existe ativismo judicial do Brasil? Então, temos cobra que fumam, né? Temos o presidente que não é corrupto, temos o Flávio que se veste bem, né? São as grandes lendas urbanas do Brasil. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Vice-presidente super simpática. Opa, cantora. Sem contar também o próprio Lula, né? O Lula como o grande popular, né? Que, tipo, ele sai na rua, vai no estádio do Corinthians, parece que ele foi no estádio da Portuguesa, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde, foi a mesma sensação, né? O Lula está no estádio da Portuguesa. Acho que se ele não tivesse avisado que ele estaria lá, teria muito mais público do que ele aparecendo. Mas aqui sobre Londres, eu quero comentar um aspecto, vamos dizer, né? Não é exatamente técnico, mas um aspecto sombrio deste convescote aí. É o seguinte, não é o grande momento para uma autoridade do STF ir para Harvard, né? Falar em civilização e falar aquelas coisas bonitas, né? Tipo, todo empolado, nossa, porque nós estamos salvando a democracia no Brasil sozinhos, daquele povo brasileiro, aquele povo lá que não sabe comer com garfo, enquanto nós estamos aqui comendo lagosta todo santo dia. Olha como nós somos superiores a todos eles. Não está numa boa hora para você pisar nos Estados Unidos, para você ir lá em qualquer instituição que tenha ligação com o Congresso americano, porque você está vendo que os Estados Unidos estão começando a olhar para o Brasil e falar assim, vocês são mesmo uma democracia ou vocês são uma ditadura desgraçada com ditadores, sabe, completamente perebas, ridículos e cafonas, e talvez seja um momento de, assim, olhar para o Brasil com certa suspicácia, sabe, extremamente saudável, porque os Estados Unidos estão vendo exatamente o que o Carlo Couch aqui comentou. O que eles estão fazendo, então? Eles vão para Londres, onde está a elite da esquerda liberal, né? E o que é interessante dessa reportagem é você ver o posterior, né? Quer dizer, eles passaram ali basicamente uma semana, negociando com Tony Blair. Tony Blair, para quem não sabe, né, ele é o Michel Temer da Europa, né? Ele é o Michel Temer porque ele tem muito mais poder quando ele não tem poder, sabe? O Michel Temer, quando ele é líder da Câmara, ele é só líder da Câmara. Quando o Michel Temer ele não é líder, ele manda no Brasil inteiro, ele manda no presidente... O Michel Temer é casado com a Marcela. Pois é. Coisa que o Tony Blair... Não, o Tony Blair não chega nem aos pés nesse aspecto. Com a Cherry, né? Que a gente mostra a foto da Cherry. Pois é. Mas o Tony Blair... Parecida com a do Macron, assim? Só pra eu entender. Acho que a Cherry ainda ganha. É que o Tony Blair também tá velho, né? Ele tá... E o Temer tá novo. Tá bom, perdi o argumento aqui, desculpa, gente, foi péssima essa daqui. Mas o Tony Blair é simplesmente o grande articulador. O que a gente está vendo? O STF, ele está agora tentando renegociar, né, a sua posição. Ele sai também desse convescote com o Tony Blair, da esquerda liberal, aquela esquerda dos anos 90. Nós somos a democracia, nós vencemos, nós não somos mais comunistas, onde já se viu, coisa ultrapassada, e vai para Espanha e tenta fazer o mesmo tipo de negociação. Quer dizer, a gente critica e ridiculariza, né, o que é ridículo, só que tem tem sempre aquela nota de rodapé que na verdade deveria ser o central da notícia. Eles estão articulando internacionalmente para voltar, né, a dizer, olha, nós estamos salvando o Brasil dos fascistas. É porque isso não está pegando muito bem nos Estados Unidos. I wonder why.
Agora, Flávio, eu já vou voltar com você. Queria trazer um outro aspecto, aproveitando que você falou do ministro Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele que também estava nessa comitiva. Ele vem sendo muito cobrado para que haja a apresentação de resultados na área da segurança pública, que é uma das áreas em que o governo Lula está patinando, que tem provocado a queda de popularidade. O que dá para esperar de ações do governo Lula no enfrentamento à criminalidade, hein, Flávio? O governo que, antes de eleito, foi marcado por ter o recorde de votação entre presidiários, né? Lembra isso? Durante a eleição, ele teve 80%, Lula, 80% da votação dentro dos presídios. Entre os detentos aptos a votar, 80% escolheram Lula. Havia gravações do Marcola dizendo que preferiria, que era melhor que o Lula ganhasse do que o Bolsonaro, dizendo que o PCC, se não me engano, ou uma outra facção, tinha um diálogo cabuloso com o PT. Enfim, um governo que recebeu a dama do tráfico, né? A esposa de um dos chefões do tráfico visitou o Ministério da Justiça. Também como ligado ao próprio Ministério, né? Isso, então, a Daniela do Vaguinho, né? Exatamente. A ministra acusada de ligação com milícias. Diante de tudo isso, o que dá para fazer o governo para tentar limpar a barra, melhorar essa imagem, se é que é possível, como que é o Lewandowski? Acho que dá para mandar os bandidos e acho que logo eu vou falar assim, olha, agora bandido quando você enfiar a cara, uma arma na cara de alguém, troca do celular, fala assim, e a propósito, vote no Lula. Acho que é o único jeito de você tentar melhorar um pouco essa situação. Ele está falando em Sistema Único de Segurança Pública, essa é a bala de prata. Meu Deus do céu! É tipo o PAC. Não, é o pior que... Sempre tem um PAC novo pra... Sempre tem um PAC novo. Não, é pior que o PAC, porque isso aí, ele está falando abertamente que ele precisa mexer na Constituição, né? Quer dizer, passou lá, sei lá, não sei quantos anos lá no STF falando que é o grande guardião da Constituição. Mexeu. Agora ele fala assim, olha, a Constituição não dá porque isso aí é uma atribuição dos estados, né? Os estados que têm os piores índices de criminalidade definitivamente são os de esquerda, né? Vai comparar, sei lá, Maranhão com Santa Catarina e me fala onde que você se sente mais seguro. Ponto. Não há discussão sobre isso, né? Fizeram um escarcéu com a Júlia Zanata para ela fazer uma comparação econômica, mas assim, é um fato. Vamos falar então de segurança. Me fala quais são os índices de criminalidade no Maranhão e Santa Catarina. Compara, acabou a discussão. Isso é um fato, não é uma opinião, não é de discurso xenofóbico, não sei mais o quê. Lewandowski, ele está sendo extremamente cobrado por Mossoró, óbvio, ele assumiu... Teve aquele vexame ridículo, né? E agora tudo que ele tem a fazer é tentar melhorar a imagem, sabe? É essa a grande questão, né? Meu Lewandowski não está querendo falar o que nós podemos fazer para diminuir a criminalidade. Ele fala, o que nós podemos fazer para melhorar a imagem do PT, mesmo com todo mundo morrendo, sendo assaltados, tomando tiro em troca no celular. Como nós podemos melhorar essa imagem? Porque tudo que eles fazem é, vamos fazer saidinha mesmo assim, mesmo que o Congresso seja contra. Vamos dizer agora que a saidinha é um valor cristão, porque o Lula, né, não consegue acordar sem ir para uma missa. Vamos dizer agora que a questão das armas, tudo é imagem. E eles falam abertamente em diálogo, né? Quando você vê tanto juiz assim com diálogo, aí vale exatamente o que o Vitor acabou de falar. Que história é essa de que juiz tem tanto diálogo com todo mundo, né? E só para lembrar, Vitor, você falou de todas essas notícias, algumas dessas notícias eram anteriores, né, às eleições, teve notícia antiga até, quando o Genuíno foi candidato ao governo. Algumas barradas na eleição, né, Flávio? Exatamente o ponto, né? Você estava tentando lembrar de notícias. Aí lá o próprio TSE falava assim, você não pode dizer isso. Você não pode mostrar imagens dos presídios comemorando quando o Lula foi eleito. Quando o Genuíno, né, foi candidato ao governo do estado de São Paulo, tinha também gravação do PCC falando, para todo mundo votar no Genuíno. Quer dizer, para todo mundo votar em petista. A Fátima lá no Rio Grande do Norte, a mesma coisa. Tem lá gravações e gravações de todos os líderes das facções pedindo para votar na Fátima. Só que só um último adendo. Sabe qual presídio que não votou no Lula? Qual? O presídio que mais tinha gente contra o PCC, que era de uma facção rival. Também me pergunto por quê. Agora, o Flávio falou, Fabi, sobre... É isso aí, pessoal. Chega a ser injustiça a gente saber, né, pessoal, que esses ministros, não só eles, né, como Lula, sua esposa ali, a Janja, né, vivem num mundo de luxo, enquanto metade do país, em algumas cidades, pessoas passam fome até hoje. Então, assim, sabendo que tem vários acontecimentos de pessoas aí sem ter saneamento básico, eles vivem uma vida de luxo, compram o que quer, gastam o que quer. Tem ministro do Lula gastando dinheiro até com
para assistir jogo de futebol, né? Pegando o avião da FAB para assistir jogo de futebol. É uma realidade totalmente diferente, né? São os lords, os reis e rainhas ali do PT, da esquerda, o governo do amor, que prezou-se como o governo do amor quando foi eleger, né? Quando estava precisando de voto, ele fala o que todo mundo quer ouvir. Besta de quem caiu na conversinha dele, né, cara? E teve muitos que caiu, tanto é que ele foi eleito presidente. Então, assim, os ministros lá em Madrid gastando dinheiro, vocês acham que é do bolso deles? Não, estão muito enganados. É uma pergunta besta, né? A gente já sabe a resposta, mas vale enfatizar todo dia isso. Acho que não é do bolso deles esse dinheiro. Na verdade, ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Se é público ou não, se vem do bolso deles ou não. E assim, impostos cada vez mais altos, mercadorias caras, economia indo pro lixo, Lula querendo trocar de avião, Janja viajando, Janja indo para show de Madonna, né? Enquanto estava acontecendo tudo aquilo no Rio Grande do Sul, a Janja indo para show. Então, assim, é uma vergonha esse governo que se instalou no Brasil hoje, né? O tal governo do amor. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o que vocês fazem é muito importante, né? O seu like, seu comentário, a interação com o conteúdo é muito importante. Ajuda muito aqui, tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E lembre-se também de, quando forem se inscrever, ativarem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço. Valeu!